TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Crónica de um despertar. Um livro muito interessante que nos conta os primeiros momentos de um espírito logo após a sua morte física. Ao ler este livro, vamos compreender melhor o processo da desencarnação, a continuação da vida, as atividades no mundo espiritual e também a preparação para uma nova reencarnação. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande esse reencontro de todos nós. É muito bom estar aqui e olhar para cada um, né? Uns mais conhecidos, outros que às vezes a gente conhece, mas passa-nos às vezes desapercebido. Mas isso não é normal do ser humano, e meu mesmo, porque eu sou uma pessoa um bocado distraída. Peço desculpas para algumas pessoas quando isso acontece. Mas o importante é estarmos aqui, né? Sentindo esse calor, é uma confraternização todos os dias, né? Então, hoje nós vamos falar esse tema civilização. É muito interessante a forma como a pesquisa, como a intuição veio para nós, fazendo depois uma revisão, né, no trabalho, e aí outras ideias foram surgindo. Como a Rosarinho falou e falou muito bem na sua oração, o governador do planeta, né? Nosso Mestre Jesus. E ele que cuida dessa civilização e da nossa casa, né? Então, nós vamos começar pela questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 793. Vejam só como é interessante a pergunta que Kardec faz aos espíritos e a resposta e depois o comentário que ele faz. Então, a pergunta foi: através de que sinais se pode reconhecer uma civilização? Os espíritos responderam: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes estar muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Olha que interessante a espiritualidade respondendo a Kardec, que, primeiramente, nós temos que o desenvolvimento é moral, em primeiro lugar. E interessante eles dizerem que, olha, vocês estão se considerando muito adiantados, mas do ponto de vista material, né? Por quê? Vocês têm como se alojar, têm como se vestir, ok, tudo bem. Isso naquela época, né? Hoje, então, com o avanço tecnológico, né? Quanta coisa, né? A gente há momentos que a gente nem dá conta de certas coisas, né? Em termos tecnológicos, né? Benditos manuais de instruções ainda que vêm, né? Porque senão que seria de nós, né? E depois, na continuação, ele diz: mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Portanto, nós já começamos a pensar, e a pergunta fica para nós todos, né, cada um a refletir sobre ela, que em que ponto nós estamos dessa civilização? Será que nós já alcançamos alguma coisa do sentido moral? Né? Será? Será que nós ainda estamos muito mais como povos instruídos? Né? E isso nós começamos a perceber diante de tudo que está acontecendo em nosso planeta. E é muito interessante que aquilo que acontece na casa do vizinho reflete na nossa casa. Né? Se a panela de pressão do vizinho explodir na casa dele, vai refletir na nossa casa. Né? Portanto, tudo que acontece à nossa volta reflete em nós. Daí, nós começarmos pela força da própria natureza, né, da própria natureza humana, nós percebermos que nós somos todos irmãos.
Continuando, nós vamos entrar no comentário de Kardec. E é incrível como ele, depois da resposta, a forma como ele fazia a sua própria análise e o comentário, né? Então ele diz que a civilização, como em todas as coisas, tem as suas gradações. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos, desconhecidos no estado primitivo. Mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. Olha que interessante, né? Lei de causa e efeito, muito bem entendida por ele. Naquela época, não tinha nem os sinais de André Luiz, né? Que fala tão bem sobre isso nos seus livros. E então, tudo que acontece reflete. É que nem o bumerangue, né? Nós atiramos e ele volta para nós. Então, tudo que está acontecendo no planeta nesse momento está refletindo, né? Os nossos vizinhos em todos os continentes, isso reflete uns nos outros. E eu achei muito interessante que nas redes sociais, muito utilizadas por todos nós, há pessoas que vão postando coisas e chegam até a discutir, até falar que, não, mas afinal de contas, como é que é? No Brasil também aconteceu isso e ninguém se importou, né? E agora, de repente, está acontecendo na Europa, todo mundo, né? Mas há pessoas que veem as coisas do ponto negativo, porque elas são assim. Por que será que as pessoas veem as coisas do ponto negativo? Porque o que está acontecendo externamente é que faz com que ela pense do ponto de vista negativo? Não, é porque ela é negativa. Então, ela vai expressar aquilo que ela está a sentir diante daquele fato. Por um outro lado, quando nós temos olhos bons de ver, lembrando a passagem de Jesus, quando ele disse aos apóstolos, olha, Senhor, o cão está morto e cheira mal, ele diz, que belos dentes tem o cão, porque Jesus é um positivista. Senão não seria o governador do planeta. Imagina se ele tivesse algum ponto negativo. Mal de nós, né? Então, e há pessoas que, por um outro lado, quando viu o Cristo Redentor nas cores que colocaram, nossa, que bacana, olha só, o pessoal solidário aos irmãos europeus. Né? Então, tudo depende como nós estamos a olhar as coisas. Né? Continuando ainda, nesse comentário de Kardec, ele diz, de dois povos que tenham chegado ao topo da escala social, só pode considerar-se o mais civilizado aquele que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Veja que interessante. Nós precisamos entender que o ser intelectual, ele não é porque ele tem conquistou a sua capacidade, desenvolveu a sua capacidade intelectual, que não esteja ligado à parte moral. Não é? São as duas coisas caminhando juntas. E depois ele diz, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Então, nós temos que perceber que, quando nós não estamos agindo conforme esses comentários de Kardec, quando eu falo nós, engloba toda a civilização, todos os povos. A própria natureza, por si só, né, faz com que as coisas aconteçam, para mexer conosco, né? Para mexer com os nossos sentimentos, para mexer com a nossa razão, né? Ou seja, é mais ou menos assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, né? Então, se vocês não estão aí numa situação cômoda e não estão a pensar como devem pensar, né? Como está na lei de Deus, então, a gente costuma dizer, na linguagem popular, que Deus mexe os pauzinhos e então as coisas acontecem. Ou seja, eu diria que Deus tira das coisas más que ainda o homem faz, né, na sua ignorância,
as coisas boas. Porque é da maneira como põe uma pessoa a pensar, né? Nós só vamos ver se somos realmente benevolentes, menos egoístas, se temos bondade, todas essas virtudes que Kardec fala, quando todos nós estivermos dentro do avião e começar uma grande turbulência. Né? Então, aquele que for egoísta, ele vai se certificar se o paraquedas está embaixo da cadeira e, se bobear, ele pega o do vizinho. Porque ele não sabe se o dele vai abrir ou não, ele tem que se garantir. Né? Continuando, nós vamos para o Evangelho. O Evangelho nos fala sobre o egoísmo. Né? Essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo subir na hierarquia dos mundos. Olha a nossa responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ou seja, nós temos uma responsabilidade a mais. Todos nós. Então, quando nós abrimos o Evangelho, nós não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar no coletivo. Né? Nós temos, quando fazemos o Evangelho no lar, não é vibrar só pelo nosso lar, mas é vibrar pelo coletivo. É isso que nós temos que fazer. Né? Porque está escrito no Evangelho. Cabe a nós, né, tirar de dentro de nós, primeiramente, esse orgulho e colaborar na obra do Cristo. Então, nós vamos buscar, eu achei esse livro fantástico, Os Exilados de Capela, muito interessante. Eu vou começar por falar, e foi tirando do próprio livro, que o sistema de Capela. E fala, então, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos e observam, então, Capela, que vocês vão ver aí essa estrelinha que tem um círculo em volta, que é a Capela. É uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Capela é uma estrela, inúmeras vezes maior que o nosso Sol. E, se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós. Depois, nesse sistema ainda diz que na abóbada celeste está situada no hemisfério boreal, limitada pelas constelações de Girafa, Perseu e Lince, e quanto aos zodíacos, sua posição é entre... Isso são apenas alguns pequeninos detalhes. Entre Gêmeos, Perseu e Tauro. Na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. E nós vamos agora, então, verificar o que nosso Emmanuel nos fala sobre Capela e sobre a sua civilização, podemos assim dizer. Segundo revelações feitas pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier no final da década de 1930, no livro A Caminho da Luz, um grande número de espíritos teria sido exilado do mundo em que vivia por não terem conseguido acompanhar o processo de desenvolvimento ético-moral dos demais habitantes. Eram muito inteligentes, mas não conseguiam solucionar diplomática e fraternalmente as suas diferenças. Sofreram, então, a pena do degredo. Aposto que vocês já estão a pensar em algumas coisas relativamente aos políticos, mas vamos deixar isso para lá. São os já conhecidos exilados de Capela.
e não vamos começar a pensar para onde é que eles vão, que isso também não é da nossa conta. Este grupo de espíritos, muito avançado do ponto de vista intelectual, foi acolhido no planeta Terra, cujo desenvolvimento estava muito aquém do mundo de onde o grupo procedia. Talvez aí esteja a resposta para algumas perguntas relativamente à questão política social, né, de alguns países. Continuando. Ainda segundo Emmanuel, esses espíritos foram, aos poucos, encarnando em etapas sucessivas justamente no seio das comunidades terráqueas mais avançadas, dando assim origem às primeiras civilizações. Egípcios, sumérios, caldeus, babilônios, hetitas, hebreus e outros povos da mesma época possuiriam ascendentes espirituais em um outro planeta muito mais desenvolvido, pertencente à constelação de Capela. Olha que interessante isso que ele fala aqui. Ou seja, os vínculos não se desfazem, nem quando você muda de planeta. Olha que interessante. Quer dizer, foram encarnando aqui, né, pouco e pouco, mas não se perdeu o vínculo com aqueles que lá ficaram. Olha só, né, essa bondade divina, né? Que interessante. Então, a gente verifica que quando nós deixamos o nosso corpo físico aqui na Terra, nós vamos nos encontrar no plano espiritual com aqueles afetos que nos amam, que nos querem bem. A priori, no primeiro momento, nós podemos até não perceber a presença deles. Como muitas vezes nem sequer nos damos conta, quando eles até vêm nos visitar, quando fazemos o evangelho no lar, ou quando viemos à casa espírita, vêm nos dar aquele abraço, né? Nos acarinhar, nos acolher no colo quando estamos passando por momentos difíceis. Então, veja a extensão do sentimento, gente. O que é o sentimento? O que é o amor? Né? Então, aqueles que tiveram que vir para a Terra e os que lá ficaram. Bom, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, isso também achei interessante, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, também, na obra divina, olha que interessante, a perfeição de Deus e como as coisas são feitas, não passa pela nossa cabeça essas coisas. Só lendo mesmo, só pesquisando e indo no pormenor para nós percebermos essa bondade de Deus. Quer dizer, veja que ele diz aqui que Capela guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Então também não é assim, que iriam sair de um planeta e vai para outro qualquer. Não é desse jeito. A obra de Deus é perfeita. Então, quer dizer, se eles vieram para cá é porque tinha que haver aí uma afinidade, né? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, nós voltamos a repetir, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Ou seja, se Deus, na sua criação, é perfeito, à medida que as coisas vão acontecendo, pela própria natureza, há uma mudança. Então, quer queiramos ou não, aqueles espíritos que não estavam, que não se esforçaram para o seu progresso moral, eles tinham que vir para a Terra, né? E os que lá ficaram se esforçaram para que aquele
planeta evoluísse. Então, não tinha como. É da natureza. É como nós, quando vamos em algum lugar que nós não nos sentimos bem. Nós temos a tendência a se afastar. Ela está na nossa natureza. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Acho interessante que nessa movimentação que está havendo, né, no nosso planeta, em termos da civilização e dos povos, por vezes nós ficamos achando que determinadas pessoas estão imigrando ou estão buscando imigração em determinados países porque é do agrado delas. Não. Lê do engano nosso. Não é não. Porque nada foge aos desígnios de Deus. Nada foge aos desígnios de Jesus. Ou seja, Ele é o governador do planeta. Ele está no comando das coisas. Portanto, nós não podemos achar que Ele, juntamente com todos os tarefeiros, todos aqueles que trabalham com Ele, não estão influenciando determinadas pessoas para ir buscar asilo em outro lugar. É a questão da afinidade. E se nós formos olhar do pequeno para o grande, o que nós vamos ver? Esses espíritos estão batendo a porta, pedindo ajuda, por alguma razão. E tem a questão da afinidade, e não só. Tem muitas coisas envolvidas nisso. Mas nada está fora do controle do Cristo. E nós, infelizmente, queremos ficar com a parte pequenina. Em vez da gente comer o bolo, saborear o bolo, nós queremos ficar só com a cereja. E ficamos discutindo pela cereja. Porque a cereja é uma só no bolo. E todo mundo que está na festa está discutindo pela cereja do bolo, em vez de comer o bolo todo, né? Saborear. Não. Então, nós, infelizmente, vamos ficar com as coisas pequeninas, em vez de pensar de uma forma positiva e raciocinada de que nada está fora do controle de quem governa esse planeta, que não é qualquer pessoa, né? É o Cristo. Então, vamos continuar. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Olha que coisa linda. Né? Isso lá atrás. Nós não estamos falando da época que Jesus estava aqui, encarnado no planeta, caminhando com os apóstolos, ensinando a eles, exemplificando, fazendo tudo aquilo que nós já sabemos. Ele estava, né, recebendo esses espíritos no planeta. Olha que coisa linda, né? Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Magnífico, magnífico. Ou seja, veja, eu acho assim, eu por vezes até não encontro palavras para dizer a vocês o que eu sinto no meu coração quando eu leio uma coisa dessas, sabe? Porque eu fico com a minha imaginação e a pensar, gente, quando uma mãe está no período de gestação, ela se sente uma pessoa diferente,
né? Ela envolve aquele espírito, aquela criança, e depois, quando aquela criança nasce e vem ao mundo, o seu primeiro choro, a emoção, né? A maneira como ela envolve aquela criança. E nós aqui que somos mães e avós, nós bem sabemos disso. Imagina Jesus envolvendo esses espíritos que vinha para a morada dele, uma das moradas do Pai que ele governa. Então, é uma coisa... É por isso que eu falo, gente, lendo essas coisas, não dá para a gente ficar com as coisas pequeninas e com coisas negativas. Não, não dá. Não dá, gente, não dá. Francamente, não dá. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, olha só, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos sofrimentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Eu acho que não tenho palavras para dizer mais para vocês, porque está escrito. É só a gente usar a nossa imaginação e abrir o nosso coração para nós compreendermos isso. Não tem outro jeito. Agora nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Olha como é interessante. Já estudamos muito isso em história, mas vamos ver à luz da doutrina espírita. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituiriam a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Ou seja, se eles já possuíam menos débito perante o Tribunal da Justiça Divina e vieram para cá, a gente começa a pensar o que é que a gente não tem que fazer para poder, né? Dá para, né, a gente pensar. O que é que nós não vamos... O quanto que nós não temos que burilar, gente, né? Nós somos os artesãos de nós mesmos, né? Nós temos que burilar muito o nosso coração para que a gente tire o egoísmo, o orgulho, todos os vícios, para que a luz brilhe, né? Para que a luz brilhe dentro de nós. Então, se eles, que eram os menos, né, que tinham menos débito na justiça divina, tiveram que vir para a Terra, meu Deus, se o planeta fosse realmente ter uma grande modificação do ponto de vista rápido, como muitos diziam que em 2000 o planeta não sei o que ia dar, não é? Foi a época que a TAP mais vendeu passagem, porque todo mundo queria ver os seus familiares, queria passar o Natal aqui e acolá, porque senão o mundo acabava e como é que ficava? Não é verdade? Então, imagina se nós desencanássemos assim, para onde é que a gente iria? Onde é que nós iríamos reencarnar novamente? Né? Eu nem quero pensar. Vamos passar à frente. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, olhem, gente, em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Então, a dor, né? A bendita dor que movimenta, que burila os nossos sentimentos. E nós estamos falando de espíritos que não estavam tão endividados, né? Que vieram para cá e que muito contribuíram com o Cristo para aqueles que
estavam reencarnando aqui. Olha que interessante. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações, a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos. Todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então, todo o esforço, toda a dor, toda a saudade, e é isso que nos movimenta para que nós possamos melhorar. Hoje, nós já temos uma maneira diferente de encarar a dor. Custa-nos, claro, custa. Mas tem que custar. É da maneira como nós paramos para pensar um bocadinho, é da maneira como nós nos modificamos, né? E qual o caminho mais acertado para seguirmos? Né? Qual o caminho mais acertado? Este caminho é um único, não há outro. É nós seguirmos com Jesus, com Kardec e com Chico Xavier. Não há outro caminho. Nós temos que seguir com eles, né? Porque com eles nós vamos garantir a nossa marcha. Com eles nós vamos garantir o adiantamento do nosso passo. Vamos adiantar. Então, graças a Deus que nós temos a quem recorrer. Não estamos sozinhos, né? E qual é o objetivo principal desse caminho? A educação que transforma nosso mundo. E falando em educação, nós vamos então nas pegadas do mestre, por Pedro de Camargo Vinícius, que é o mentor espiritual desta casa, na evangelização e na juventude. E ele vem nos falar nesse livro que salvar é educar. Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Imaginar-se a obra da salvação separada da obra da educação é utopia dogmática, incompatível com a época presente. Ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Não é o batismo, nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. Daí nós falarmos que o único caminho seria e é com Jesus, com Kardec, com Chico Xavier. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. Acho interessante essa comparação que Vinícius faz. A sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Essa força há de atuar de dentro para fora, do interior para o exterior, afinando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Uma verdadeira ressurreição espiritual. Eis de que a humanidade ora necessita. Tudo mais são paliativos, são quimeras que jamais resolverão os graves problemas do momento atual. Eu não sei dizer a vocês quando é que Vinícius escreveu essa mensagem nesse livro, Nas Pegadas do Mestre.
Eu não fui verificar isso, mas eu acredito que já deva fazer muito tempo. E ele já dizia isso, dizendo dos problemas do momento atual. Ele está falando no momento atual em que ele escreveu. E de lá para cá, olha quanto tempo passou. E se nós formos olhar, qual foi o avanço moral que nós conseguimos fazer? Eu diria que pouco ou quase nada. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Bom, gente, é assim. Nós temos que ter, e é muito importante, pensarmos nisso. Temos que fazer o evangelho no lar. Atenção àquelas pessoas que pensam que trazer os seus filhinhos, os seus netos, para a evangelização na casa espírita e que dentro do lar não precisa fazer mais nada, como diz aqui Vinícius, é um engano, é uma utopia. Não vai adiantar nada. Então, as mudanças de hábito, o evangelho no lar, cultivar isso dentro do nosso lar. Ou seja, nós temos que olhar para nós, nos observarmos, ver como é que nós estamos nos portando perante essa prolezinha pequenina que nós temos do nosso lado. Porque ontem, conversando com uma companheira, ela disse, a criança que vai para a evangelização, ela evangeliza. Porque a minha pequenina conversava hoje com a empregada a dizer, olha, você sabe que você não morre? Você sabe que você tem um perispírito? E nós estamos falando de uma pequenina de 4 anos. Você sabia que você vai voltar num novo corpo? Então, mas é aqueles pais que estão atentos, que fazem o evangelho no lar, que põem as crianças para participar, com livrinhos de histórias que tem figura, porque a criança não sabe ler ainda, mas ela vê a figura e ela faz a escolha através da figura. Olha, este aqui eu quero que você leia hoje no evangelho no lar. A criança está atentíssima, ela está com todos os sentidos dela, a flor da pele, é o sentimento, tudo, é a audição, é a visão, é tudo. E eles nos observam. Então, nós não podemos nos restringir somente a trazer a criança para a evangelização e tudo bem, não fazer mais nada. Não podemos pensar que a educação está restrita somente à escola e somente à casa espírita. Então, nós estamos querendo o quê? Tapar o sol com a peneira. Nós não estamos querendo resolver as nossas encrencas. Nós não estamos fazendo aquilo que Jesus também fala no seu evangelho, né? Que esses espíritos vieram se juntar a nós e que Deus está confiando esses espíritos a nós, seja na condição de filho, seja na condição de sobrinho, de neto, por acaso, não. Ele está confiando a nós porque ele mais do que nós próprios acredita em nós, na nossa capacidade de se autoeducar e de ajudar aqueles que estão conosco. Bom, e aí? Qual o caminho para além de seguir Jesus, Kardec, Chico Xavier? É ter fé. Ter fé. E nós falamos sobre isso numa palestra aqui no sábado, sobre a fé, né? Então, nós temos uma passagem no livro Palavras de Vida Eterna, que eu não trouxe, mas
porque por vezes a gente faz uma pesquisa muito alongada, depois chega na hora não dá tempo de apresentar tudo. E hoje eu disse, não, hoje eu vou fazer, hoje eu vou chegar até o fim. E então Emmanuel fala que tudo aquilo que por vezes aos nossos olhos não está bem, mas que quando você menos espera, Deus vai lá e ajuda. Ele mostra a presença dele. É incrível isso, né? Quando para nós está tudo mal, que a gente parece que as nossas esperanças se acabaram, que tudo acabou, né? Que nós estamos totalmente infelizes, que isso, que aquilo, sem esperança. Quando você menos espera, algo acontece. E aí você se surpreende. Tudo se renova na Terra. Tudo. E isso já foi provado, né? Tudo se renova. Já tivemos muitas catástrofes, muitas situações, e tudo se renovou. Se você olhar a natureza, a própria natureza prova a existência de Deus para nós. Então, se na própria natureza Deus está se mostrando, está se fazendo presente, como que em nós Ele não vai fazer isso? Nós somos seus filhos, fomos criados por Ele. E por que custa tanto para nós acreditarmos nisso? Gente, por que é que nós queremos ficar somente com a cereja do bolo? Se nós podemos comer o bolo todo? Por quê? Por que nós insistimos nesse negativismo que não nos traz nada de bom? Por quê? Né? Por que a gente faz questão de ouvir as más notícias que passam na televisão e que passa no jornal da manhã, do almoço, da tarde, da noite, se bobear, passa na madrugada? Por quê? Não temos outra coisa para ver? Temos muitas coisas boas para procurarmos, para nós vermos. Nós é que temos que nos esforçarmos para isso, né? E nós temos que fazer assim, sabe? Se vem alguém falar alguma coisa de negativo, você fala, ai meu Deus do céu, vou fazer de conta que eu estou escutando, mas vou pensar em outra coisa. Porque a gente também tem que ser educado, não é? Nós não podemos chegar para a pessoa e dizer, para com isso, não quero saber dessa conversa sua, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, né? Não vamos, né, ter essa atitude. Mas a gente vai fazer de conta que está ouvindo a pessoa, mas não está, né? É que nem com a criança, ela faz de conta. A gente faz de conta, mas não é bem assim. Bom, nós vamos encerrar e nós trouxemos aqui, eu achei muito interessante, por isso que eu falo. Nós pesquisando, vamos encontrando coisas fantásticas, né? É buscar o lado positivo, é buscar aquilo que é bom, né? Tomamos conhecimento de alguns acontecimentos e vamos nos posicionarmos diante dele, mas de uma forma positiva, né? Sendo um colaborador do Cristo, porque o Evangelho falou-nos claramente. Cabe ao Espiritismo, né, banir da terra o egoísmo e tudo mais, tudo que não é bom. Então, nós temos que pensar que espíritas somos nós, certo? Bom, então vamos aqui. Espiritualidade em gotas. Uma civilização que se mostre quase utópica para os nossos dias é aquela que se revele com menos egoísmo, com menos cobiça, com menos orgulho. Aquela em que a inteligência possa mais livremente se manifestar. Aquela onde os atos materiais sejam substituídos pelos atos mais intelectuais e morais. Aonde haja mais boa-fé, generosidade, bondade, recíprocas. Aquela onde os preconceitos de casta, de nascimento, estejam menos enraizados. Aquelas onde as leis possam se colocar de igual modo, do primeiro até o último.
aquela aonde a justiça se mostre mais equânime, aquela aonde haja menos desgraçados, aquela aonde o homem, suas opiniões, suas crenças, seu jeito seja melhormente respeitado, aquela em que o homem de boa vontade tenha certeza de que não morrerá de fome. Vejam que alguns dessas características, elas estão aqui e acolá no nosso dia a dia, porém, falecem habitualmente no âmbito das nossas movimentações. Porque a sociedade, ela é feita pelos cidadãos. Somos aqueles que a compomos. E se pegarmos esses indícios, vamos poder avaliar o quanto nós estamos em dia com eles. O quanto essa sociedade que se mostra civilizada, ela está dentro de nós. Porque não somos civilizados porque nos vestimos melhor, porque conseguimos fazer invenções, estabelecermos novas descobertas. Não somos civilizados porque fizemos conquistas intelectuais grandiosas ultimamente, cibernéticas nos últimos tempos. Nós somos civilizados quando pudermos coabitar com aqueles indícios relacionados e pudermos nos tratar como se fôssemos irmãos, no qual o fraco será protegido pelo forte e o ser humano não terá medo de morrer de fome, fome de pão e fome de amor. Não terá medo de não ter onde morar, seja a casa da sua habitação, seja a casa do afeto de um coração do outro, aonde ele poderá ser acolhido, aonde ele terá certeza de que não ficará desnudo da roupa que cobre o seu corpo físico ou da fraternidade com que ele deverá ser vestido no convívio com os seus familiares. Essa sociedade, ela ao mesmo tempo é uma utopia, mas ela já é uma realidade em muitos dos nossos corações. Façamos um movimento para instaurá-la dentro de nós mesmos, a fim de que, aos poucos, ela possa ir se generalizando e isso que é um sonho, uma utopia, se configure num tempo que não está muito longe, numa realidade palpitante, adequada, concreta e de que todos possamos usufruí-la. Bom, e assim encerramos então o nosso trabalho e que as palavras do nosso querido Alberto Almeida fiquem para todos nós, para as nossas reflexões e que nós possamos então abrir os nossos corações, como ele disse, para a fraternidade, porque é isso que Jesus espera de nós. Que nos abracemos mais, que nos amemos mais e que nos perdoemos mais. Muito obrigado por tudo e que Jesus nos abençoe. Vou beber minha água. Muito bem. E sim, queridos companheiros, com essa representação do nosso caro Alberto Almeida, que já temos saudades de o reencontrar aqui no nosso país. Convidámo-lo para ele estar conosco dentro em breve, mas um compromisso na Colômbia e ele não pode estar conosco nas próximas jornadas. Tudo o que nos foi apresentado, a nossa abençoada doutrina, ela traz-nos todos esses conhecimentos. Infelizmente, ainda está muito difícil para todos nós enveredar por essa aceitação profunda que a doutrina nos traz. Nós ainda temos muitas dificuldades para que realmente possamos seguir tudo aquilo que o Cristo nos trouxe através do Consolador e que é a nossa querida doutrina.
Naturalmente que nem tudo está perdido. Naturalmente que aos poucos nós vamos nos mentalizando e algo vai ficando para que um dia nós possamos realmente aproveitar. Mas em tudo que foi apresentado, e se nós vamos fazer uma comparação com o mundo atual, temos muito caminho ainda para percorrer. Muito caminho. Porque a cada dia que passa, não vamos falar das coisas ruins que vêm na televisão e tudo isso, nós vamos esquecer, sair daqui com um espírito de muita fé, muita esperança e o compromisso para cada um de nós de hoje ser melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Mas está realmente, temos vivendo conforme foi apresentado nesse livro extraordinário, Exilados da Capela, em que nós seremos aqueles mesmos que iremos ser transportados para outro planeta, já que aqui nós não soubemos usufruir de um planeta tão lindo como é o nosso planeta. Não é? E que, em vez de o preservar, nós estamos destruindo-o. Não é? Vamos para o encerramento e vamos agradecer estas e outras oportunidades que a misericórdia divina nos concede àqueles de boa vontade que querem seguir, para que realmente, numa reflexão mais profunda, possamos nos avaliar a cada um, a nossa vida, o nosso proceder, o nosso pensamento, as nossas maneiras para com o próximo, encarnados e desencarnados. Porque há uma coisa que nós não podemos esquecer, que nós temos sempre acompanhados por aqueles que nos vigiam e que são as nossas testemunhas, e que amanhã nós vão cobrar pelo facto de a providência divina nos encaminhar a uma casa espírita e que nós fizemos precisamente o contrário, com uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. E se há alguma coisa que os Espíritos nos pedem, é a oração permanente, para que a nossa ligação com o mundo da paz e da luz nos ajude a nós nos enquadrar no bem, na verdade e no amor. Vamos pedir à nossa irmã Isabel Marques que faça a prece final.